Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. A ideia desse quadro você já conhece caso você seja um marinheiro de primeira viagem. O que a gente faz aqui todo domingo é contar a história da semana, contar os principais indicadores que foram divulgados, as notícias que mexeram com os mercados, o que a gente precisa se atentar para essa próxima semana que começa. Ou seja, a gente de fato faz um compilado aqui do mercado financeiro global e local também. A gente vai comentar sobre essa semana agora de janeiro, que se encerra no dia 16, essa segunda semana que começa a trazer uma virada depois de um início de ano muito duro, os primeiros pregões de 2022 com muita cautela, com um sentimento muito negativo do mercado, com muita tensão e a nossa bolsa sofrendo bastante. Essa semana a gente teve o contrário disso, a gente conseguiu respirar aliviado, a gente vai contar um pouco dessa história para você aqui. Então, começando rodando aqui como foram os números, a gente teve o índice Bovespa, o principal índice de ações do Brasil, subindo 4,09% nessa semana, uma das maiores altas que a gente registra semanais aqui nos últimos meses. A gente vem de uma bolsa bastante pressionada lá desde julho do ano passado. E essa semana, depois de toda a cautela, o mercado respirou aliviado, foi impulsionado ali por commodities, por bancos, a gente vai falar sobre isso, e subiu para os 106.927 pontos, ou seja, nosso mercado aqui voltando para próximo de 107 mil pontos, a gente quase perdeu 100 mil recentemente, e agora consegue ter uma alta melhor. No ano, a bolsa agora vira para uma alta, nossa bolsa local vira para uma alta de 2%, após as quedas que a gente vem enfrentando ali recentemente. Trazendo para a moeda, para a relação cambial, o dólar perdeu força, parou de subir como vinha caminhando nas últimas semanas, chegou a bater próximo dos 5,80 novamente, renovando ali maiores patamares desde o início da pandemia, enfim, um momento bastante duro para a nossa moeda, que respira também um pouco melhor nessa semana. A gente teve o dólar recuando 1,95% nessa semana e voltando lá para casa dos 5,53%. A gente estava fora dessa casa dos 5,50 já há bastante tempo e volta ali para próximo dos 5,53. Olhando para a curva de juros, aquele vértice lá de janeiro de 31 que a gente sempre comenta aqui, muito importante para financiamentos, para bancos, etc. Ele fechou nessa semana, a gente teve uma queda de 11 bips e ele voltou para 11,25%. É sempre importante a gente entender o que o mercado está esperando de juros para frente. E levando lá para as bolsas de fora, as bolsas que renovaram máximas históricas, que vinham de uma alta muito impressionante lá nos Estados Unidos, começam a recuar. Começaram esse movimento no final do ano passado, primeira semana não foi diferente, nessa semana novamente. Com isso, o S&P 500 ele cai praticamente 2% e o Nasdaq, que é mais composto por empresas de tecnologias que sofrem mais com possíveis aumentos de juros, cai aproximadamente 5%. Então, um momento de cautela nas bolsas internacionais, não só Estados Unidos, Europa sentindo bastante, Ásia sente bastante. A gente sempre fala que os Estados Unidos acaba sendo um termômetro para a economia global. E aí, entrando um pouco nos motivos e nos acontecimentos da semana, o principal acontecimento, o que o mercado mais esperava nessa semana, era a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Todas as vezes que o Powell fala, o mercado se atenta para entender, fazer uma leitura ali do que esperar com esses sinais que ele está dando. E já é praticamente certo que a gente deve enfrentar 4 altas de juros nesse ano lá nos Estados Unidos. Os juros dos Estados Unidos, que com a pandemia ficou no patamar de 0 a 0,25, lá funciona por faixa, diferente daqui, que é o número exato, e ficou bastante tempo. A gente vive esse cenário de juro neutro, zerado lá nos Estados Unidos já há algum tempo, e já se esperava uma alta, já se esperava movimentos de alta, até para conter a inflação, que vem caminhando forte por lá também, um país que dificilmente tinha inflação, dificilmente conseguia ter inflação, e agora com uma inflação mais forte, com todo aquele movimento e aquele receio do mercado de isso é de fato transitório, o que é transitório, e quais serão os sentimentos do mercado com tudo isso. A gente teve ele falando, o Jerome Powell falando no Senado dos Estados Unidos nessa semana, e eu vou destacar aqui algumas das principais partes para vocês. Ele afirmou que o país está em uma era de juros muito baixos e provavelmente permanecerão nesta configuração, mesmo com as perspectivas de elevação
da taxa básica nos próximos meses. Ele disse: sabemos que a inflação alta cobra um preço, e prometeu ali usar todo o conjunto de ferramentas de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos para impedir que a inflação mais alta fique amagada. A gente teve atenções também do mercado para a Lael Brainard, que é a diretora do Fed, no dia que ela teve a confirmação da sua vice-presidência ao órgão, né, ao Banco Central americano, e ela afirmou que a autoridade monetária trará a inflação para baixo o mais rápido que pudermos, mas levando em conta o crescimento da economia. Então, o mercado sem grandes surpresas nessas falas, já projetando uma alta de juros na próxima reunião do Fed, já um movimento muito aguardado, praticamente certo pelo mercado, e dali em diante o mercado espera altas ao longo desse ano, e a discussão fica em quão rápido será, quais serão as mudanças nas reuniões que o Fed fará, que na verdade o FOMC fará, no Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. A gente teve também reações tímidas do mercado em relação ao livro bege. O livro bege é um documento que nos traz informações sobre a situação da economia americana. Ela é divulgada ali como um consolidado das opiniões e dos sentimentos dos distritos lá dos Estados Unidos, né, dos Feds dos Estados Unidos. E esse texto não trouxe muitas novidades, destacou as pressões de custos nas empresas, que têm sido levadas a aumentar salários para manter a mão de obra, o que contribui também com o aumento da inflação. Nos Estados Unidos, a gente vive um momento de emprego muito diferente do que a gente vive no Brasil. No Brasil, um desemprego de 14%, uma situação bastante difícil por aqui. E por lá, eles já começam a voltar para o que eles consideram um pleno emprego, um número de desemprego muito baixo, pessoas voltando a procurar empregos, baixos níveis de pedidos de seguro-desemprego, naqueles relatórios semanais que a gente traz para vocês, e essa mão de obra ficando cada vez mais com o poder de barganha na mão, as empresas precisando crescer, precisando contratar para continuar expandindo, né, com a volta da demanda, essa mão de obra ficando mais cara, o que impacta os produtos que essas empresas fornecem, os serviços que são feitos, enfim, e acaba trazendo inflação para os mercados também. A gente teve, do lado dos indicadores que foram divulgados nessa semana, a gente teve vendas no varejo nos Estados Unidos, com o número de dezembro, que frustraram o consenso, recuaram 1,9% as vendas no varejo dos Estados Unidos. A expectativa era de queda de apenas 0,1%, um dado bem pior para o varejo americano. A gente teve também produção industrial, também de dezembro, frustrando também ao cair 0,1%, a projeção era de alta de 0,3%. Então, indicadores duros por aqui, no que diz respeito aos Estados Unidos, com venda no varejo e com produção industrial. E também tivemos aqueles dados de confiança dos consumidores, que é feito pela Universidade de Michigan, com uma leitura de 65,9 ante um consenso de 66,5. A gente teve preços ao produtor, PPI, que é a inflação do produtor, né, de quem está produzindo o produto, fechando o ano de 2021 com uma alta de 9,7%, praticamente uma alta de 2 dígitos na inflação produtor dos Estados Unidos. Esse é o maior nível desde o início da série histórica. Não tiveram dados mais altos que esse lá nos Estados Unidos, mas esse número veio abaixo do esperado, reduzindo algumas preocupações em relação a esse ritmo, esse aumento dos juros mais rápido ou mais intenso do que esperado lá nos Estados Unidos. Também foram divulgados preços ao consumidor, a inflação ao consumidor, que mostraram um avanço de 0,5% em dezembro, após uma alta de 0,8% em novembro, ou seja, uma desaceleração na inflação no bolso do consumidor lá nos Estados Unidos. Acumulando os 12 meses, esse índice avançou 7%. Essa é a maior variação, o maior aumento anual em quase 4 décadas nos Estados Unidos. Esses dados vieram amplamente em linha com as expectativas dos economistas no que diz respeito à inflação ao consumidor. Então, esses dados macroeconômicos mostram um cenário bastante desafiador nos Estados Unidos, ainda caminhando aqui a passos curtos em alguns indicadores, em produção, em indústria, etc. E com essa preocupação da inflação no radar, tanto para o consumidor quanto para o produtor também. A gente teve na Europa a divulgação da taxa de desemprego lá do bloco. Ela ficou em 7,2% em novembro, em linha com o consenso do mercado que esperava 7,2%. Então, nos Estados Unidos, uma taxa de desemprego muito, muito baixa.
bloco europeu com desemprego em 7%, a gente aqui no Brasil com 14%. Na China, a inflação ao consumidor registrou uma alta de 1,5% e a inflação ao produtor de 10,3%. Ambos foram dados que vieram abaixo dos valores esperados pelo consenso. Então, uma inflação na China ainda controlada, ainda em linha com o que o mercado aguarda lá da Ásia. Trazendo aqui para o Brasil, no nosso giro aqui de notícias do cenário interno, a gente teve a divulgação da inflação do Brasil, mas antes disso, a gente teve alguns dados durante a semana muito importantes aqui para a nossa economia também. Primeiro deles, a gente teve a divulgação pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, das vendas no varejo no Brasil, que expandiram 0,6% em novembro, na comparação com outubro, impulsionadas, obviamente, pelo número de supermercados, ainda que com o impacto fraco da Black Friday. Não foram dados muito importantes, muito significativos da Black Friday aqui no Brasil, mas dados de vendas no varejo positivos aqui no mês de novembro. A expectativa era de uma alta de 0,2%, então esses dados surpreendendo positivamente o nosso mercado por aqui. Volume de serviços prestados no Brasil cresceram mais do que o esperado em novembro, apesar do salto da inflação no final de 2021. O avanço foi de 2,4% na comparação com outubro, interrompendo ali 2 meses seguidos de perdas. Então a gente teve um volume de serviços depois ali de setembro e outubro muito duros, com o setor de serviços no Brasil bem abaixo da expectativa, decepcionando bastante em novembro, voltando a subir, trazendo números positivos por aqui. E depois a gente teve dados de inflação, como eu falei aqui no Brasil, os dados consolidados do ano de 2021. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a medida de inflação oficial preferida aqui no Brasil, ela foi divulgada com uma alta de 0,73% em dezembro, acima das expectativas dos economistas que projetavam 0,65%, mas dentro do esperado e mostrando uma desaceleração. No consolidado de 2021, a gente teve a inflação a 10,06%, bem acima das projeções iniciais no começo do ano passado, uma inflação que volta ao patamar de 2 dígitos após anos de inflação mais controlada. E em Brasília, a gente teve a carta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, do Banco Central. O Banco Central, quando não respeita a sua meta de inflação, emite uma carta ao ministro da Economia com as suas explicações, e sinalizou que a trajetória de alta de juros deve continuar em 2022 e ainda assim a inflação deve terminar o ano acima da meta. Novamente, a gente tem um teto da meta de 5%, o mercado já espera uma inflação para esse ano acima desse teto, novamente um novo descumprimento da meta de inflação aqui para o Brasil. Os analistas acreditam que os preços devem romper o teto da meta também este ano, como a gente falou. A pressão dos servidores públicos por aumentos salariais continuou. A gente tem algumas classes aqui ameaçando greves, ameaçando suspender suas atividades, algumas inclusive já prestes a tal. E esse é um ponto bastante importante para o risco fiscal de 2022, visto que não temos gordura, a gente não tem espaço dentro do teto de gastos para aumentos para essa classe, para um aumento horizontal do salário de todas as carreiras dos servidores. Então, a forma que o governo vai lidar com isso, a forma que a nossa economia, a nossa política que vai lidar com essas pressões serão muito importantes para a gente entender o compromisso fiscal, para a gente entender novamente como que o nosso país, a nossa economia caminha neste ano após um ano já de, digamos, descumprimentos fiscais no que diz respeito ao aumento do orçamento, ao aumento do teto, para englobar ali algumas coisas que eram necessárias, como auxílios para a população, enfim, mas a economia, os investidores acompanhando isso muito de perto para entender que a gente vai continuar tendo mais exceções neste âmbito. A gente teve o Boletim Focus lá na segunda-feira, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, consolidando as opiniões, as projeções dos principais economistas do país, e a gente teve uma alta na estimativa da taxa Selic para esse ano de 2022, que estava uma projeção de terminar um ano em 11,5%. A gente tem ela hoje a 9,25%, para
11,75%, então o mercado projetando uma Selic em 0,25% acima do que esperava-se antes. A gente teve também projeções para o PIB do Brasil, para a nossa atividade, reduzida novamente, caindo de 0,36 para 0,28. Grande parte das casas de análise do país já projetam uma atividade negativa, uma retração para esse ano de 2022, ou uma atividade zerada, uma atividade nula por aqui, um ano sem crescimento. No radar corporativo, olhando aqui para o lado das empresas, a alta de sexta-feira foi apoiada por petrolíferas e por bancos, como eu comentei, enquanto as siderúrgicas andaram na contramão, ainda impactadas pelas chuvas no estado de Minas Gerais e por mais uma queda no preço do minério de ferro, que é negociado, que é principalmente negociado no Porto de Qingdao, lá na China. A gente teve os shoppings ganhando impulso, ganhando propulsão aqui, após a Multiplan anunciar que as vendas registradas em seus estabelecimentos no quarto trimestre do ano passado ultrapassaram pela primeira vez os níveis lá pós-pandemia, o nível de 2019. E entre as commodities, tanto o petróleo do tipo Brent quanto o WTI encerraram a semana em uma alta de mais de 5% novamente, atingindo o maior preço desde o início de novembro, o que, segundo a Reuters, fez com que a China concordasse em liberar petróleo de seus estoques estratégicos nacionais. Aqui no Brasil, a gente já teve anúncio de novas altas para a gasolina, para o diesel, enfim. Então, o mercado acompanhando isso bastante de perto também. Olhando para essa próxima semana, essa semana que se inicia amanhã, na segunda-feira, depois da gente comentar tudo que vem acontecendo, o que aconteceu nessa última semana, no cenário internacional, olhando lá para fora, o principal destaque será o PIB chinês do quarto trimestre de 2021, além de outros dados de atividade econômica por lá, e a gente vai ter também dados de inflação na zona do euro para o mês de dezembro. Então, a gente vai ter pouca coisa nos Estados Unidos, divulgamos muitas coisas nessa última semana, vamos olhar para a Europa e para a Ásia. Aqui no Brasil, os destaques serão a divulgação do IBCBR, que é vista como uma proxy do PIB da atividade brasileira, referente lá ao mês de novembro ainda, a arrecadação federal de dezembro e a segunda prévia do IGPM de janeiro, dados de inflação também. No campo político, a paralisação dos servidores no dia 18 deve servir como um termômetro. Caso a adesão seja grande, poderemos ver mais pressões no orçamento, que segue para a sanção presidencial já na semana que vem. Então, uma semana de fortes emoções, a gente vai ter bastante coisa para contar para vocês por aqui. E, obviamente, você não precisa aguardar o próximo resumo da semana, você não precisa aguardar o próximo domingo para saber o que está acontecendo. Diariamente, a gente está presente em todas as redes sociais, obviamente, em cada rede com uma característica diferente, mas a gente está todos os dias no Instagram, no Telegram, a gente está no YouTube, nas plataformas de podcasts, a gente está no Twitter, no Facebook e agora no TikTok também. Então, você está mais que convidado para nos acompanhar, para entender o que está acontecendo, ler os nossos conteúdos. A gente produz muito conteúdo próprio, muita análise do que está acontecendo nos diversos produtos aqui que a gente distribui e também com os relatórios sobre o que vai acontecer e o que aconteceu. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem um encontro através do nosso relatório Manhã no Mercado, que te noticia dos principais pontos para a sessão de segunda-feira. E lá no final do dia a gente conta como foi essa sessão no Tocando Cedo. A gente se vê em breve. Obrigado por assistirem. Esperamos que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e familiares para todo mundo ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.